gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Então tá bom. Mais um Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria para a gente falar de muito esporte, para a gente atualizar vocês em tudo que está acontecendo, por mais que o nosso futebol do interior não esteja com bola rolando. Porém, tem muita informação, muita coisa bacana para vocês aqui no Resenha Esportiva de hoje. E lembrando, se alguém perdeu o nosso programa hoje aqui pela TV Santa Maria, a gente posta durante a semana em todas as nossas redes sociais da TV, no YouTube, no Instagram e também no Facebook, o nosso programa para que vocês não percam nadinha. E hoje, muita coisa legal, como eu disse para vocês, a gente vai começar aqui no nosso programa Resenha Esportiva de hoje a falar de um movimento que vem acontecendo sobre o futebol do interior aqui do estado. Na verdade, 4 técnicos de futebol. Eu já cheguei a citar para vocês em algum momento no nosso programa, mas hoje a gente vai falar mais a fundo sobre isso. 4 técnicos de futebol. Fabiano Daitz, que até então era o técnico do Glória, Fabiano Borba, técnico do Tupi de Criciúmal, também Paulo Porto, técnico do Passo Fundo, e Christian de Souza, técnico do Veranópolis, todos eles de clubes da divisão de acesso, acabaram puxando um movimento muito legal para a reformulação de um calendário para o futebol do interior. Como vocês bem sabem, a gente está sem divisão de acesso, também sem Terceirona Gaúcha. No próximo bloco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês também. E é por isso que se viu essa necessidade até mesmo de uma reformulação do calendário do futebol do interior do Rio Grande do Sul. Um calendário principalmente onde as datas sejam maiores, ou seja, um calendário mais longo. E principalmente também levando em conta uma formação com atletas da base. Mas eu não sou a perita para falar nisso não. E sim, a gente vai conversar hoje no nosso programa Resenha Esportiva com o Fabiano Daitz, até então técnico do Glória de Vacaria. O Fabiano que tem aí uma grande passagem para os clubes do interior, subiu o Avenida em 2017, conseguiu uma grande campanha com a Avenida, teve passagens por vários clubes aí, Piranga de Erechim, enfim, Pelotas, né, muito conhecido. E ele, como eu disse, juntamente com esses 3 técnicos, puxaram isso, fizeram já uma reunião em Porto Alegre, né, e agora a intenção deles é acabar tiveram em Lajeado também, conversando com o pessoal de Lajeado, e agora a intenção é reunir todos os segmentos do futebol, seja treinadores, jogadores, comissão técnica, representantes de clubes, para tentar fazer uma reformulação do futebol. E é com muito prazer que a gente vai conversar agora com Fabiano Daitz, ele que vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre esse calendário, sobre como é que está sendo isso, como os técnicos estão pensando até mesmo esse planejamento de um novo futebol aqui no Rio Grande do Sul. Angélica, tudo bem? Prazer estar falando contigo e com todos. O movimento ele iniciou entre uma conversa minha com o Christian de Souza. Nós estávamos debatendo e falando sobre o futebol quando os jogadores começaram a se mobilizar e a gente fez uma cobrança, né, mútua sobre a nossa classe, a classe dos técnicos, que normalmente ela não se posiciona e ela não tem hoje uma representatividade coletiva. Então a gente iniciou conversas, né, e decidimos que iríamos tentar, né, contribuir para fazer um futebol diferente. Começamos a avaliar as situações aí de calendário e surgiram outros assuntos. E nesse momento a gente iniciou o que hoje, né, chamamos aí de movimento pelo futebol gaúcho. E
nós temos bem claro hoje que o que a gente tem a propor é um grande debate. O que a gente tem, a nossa ideia principal é levantar um debate sobre 3 aspectos. Sobre formação de atletas, sobre gestão de clubes e sobre calendário. Esses 3 pontos a gente aborda nas nossas discussões e é em cima disso que o movimento vem acontecendo. E o Fabiano também fala pra gente como justamente a pandemia acabou acelerando esse processo para essa reformulação, porque não é algo que surgiu agora devido à pandemia. Já era um pensamento, já era um projeto anterior e a pandemia praticamente só deu uma acelerada nesse processo e nessa organização. Bem, a pandemia, eu acredito que ela tenha sido... Ela faz parte, né? E ela que gerou tudo isso. Pois se não tivesse acontecido, a gente provavelmente teria continuado as competições e não teríamos tempo nem entraríamos nesses momentos que a gente ficou aí praticamente 6 meses, né, dentro de casa, sem sair para nada e esse período é evidente que estimulou, né, a gente a conversar mais, a gente debater mais. Mas eu acredito que, independente da pandemia, o que nós estamos enfrentando hoje e essa discussão, ela iria acontecer em breve, talvez 3, 4, 5 anos, porque o cenário do futebol ele é muito grave. Nós abordando a pesquisa da Pluri Consultoria, a gente entende um pouquinho mais do que a gente fala do momento. Nós temos hoje no nosso calendário 128 clubes brasileiros em atividade. Independente da pandemia ou não, esse é o número em todo o Brasil de clubes que possuem um calendário de ano inteiro. Nós trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, nós temos 9 clubes que jogam o ano todo, né? Que são os clubes da Série A, B, C e os da D. Os demais clubes não jogam. Nós podemos até ter a copinha no segundo semestre, mas se você fizer um levantamento, você vai ver que pouquíssimos clubes, né? E a pesquisa foi feita em cima disso. Pouquíssimos clubes participam. Então ela é uma competição que não tem atrativo. Os clubes hoje, eles jogam em média 3 meses. Então não tem processo nenhum de equipe, não tem processo de formação, tu não tem como tu formar um jogador e colocar para jogar, porque tu não tem competição para jogar atrativa, né? Ou tu não tem um pensamento de se formar um grupo e levar em sequência, colocando jovens, trazendo jogadores mais experientes para contribuir nesse processo. Enfim, o nosso futebol ele não é pensado a longo prazo. E a gente também quer discutir sobre isso, né? Quer contribuir nessa discussão. A discussão não é feita pelos técnicos. A discussão tem que ser feita por técnicos, por fisiologistas, por preparadores físicos, por todos da comissão, por todos os dirigentes. Tem que ser feita com a imprensa, tem que ser feita com a arbitragem, tem que ser feita entre todos que hoje estão nesse cenário do futebol. Os políticos, né? Será que o futebol deixou de ser o país, um agente social, um agente educador? Será que o Brasil hoje é o país do futebol ainda? A gente acredita que não, e para nós está muito claro isso. Então a pandemia ela só acelerou, a palavra certa é essa. E eu acredito que a tempestade vai passar. E ela passando a gente precisa voltar e quem sabe após essa reflexão voltar com o futebol tendo, né, outras oportunidades e principalmente que o futebol volte a ser, né, o que sempre foi no Brasil, que é um dos símbolos nacionais. A gente pode usar o futebol como uma representação nossa.
E hoje a gente olha para frente e a gente não vê essa perspectiva. E ele também coloca para a gente quais são os principais pontos dessa reformulação, desse novo calendário e o que se quer fazer com o futebol do interior aqui do Rio Grande do Sul. Angélica, a gente não tem uma opção, né, ou uma proposta de calendário. Eu vou repetir, né, e é importante que as pessoas entendam isso e que as pessoas venham para a conversa, para o debate. A gente não quer propor um calendário, a gente quer montar, a gente quer construir junto com vocês. A gente tem ideias, né? Nós temos algumas ideias. A gente gostaria de zerar tudo e vamos pensar assim, zera tudo, vamos começar um novo futebol. Se nós tivermos o dinheiro, como se não fosse problema, tivéssemos todo o dinheiro do mundo para fazer o melhor cenário do futebol, qual seria o calendário? Como que os clubes iriam jogar durante o ano todo? Que tipo de competição nós faríamos? Então a gente começa por aí, né? Ah, mas isso é um sonho, nós temos que ver a realidade. Não, eu acredito que não. Acredito que a gente tenha que ter uma ideia bem clara daquilo que a gente quer, daquilo que seria o melhor. E depois criar alternativas para se tentar fazer a melhor competição possível para todos, né? E eu só tenho uma certeza. O melhor para um clube é jogar. E jogar o máximo de jogos possíveis dentro do ano. Então a gente estabeleceu aí que uma competição, 2 ou 3 competições, elas poderiam compor o calendário. Mais ou menos como é hoje. Eu vou te falar sobre 2 situações, tá? A primeira proposta é, como eu te disse, nós tiramos a dupla Grenal, nós tiramos os da Série B nacional, Brasil e Juventude, e os da C. A gente tira eles e coloca eles no momento depois da competição, como se fosse um super gauchão. Botamos os clubes, 15 clubes, né? 15 clubes que não tem série, inclusive os que estariam jogando a Série D nesse ano. Por quê? Porque quem joga a Série D não tem a vaga garantida para o próximo ano. Então ele tem que sempre garantir a vaga. Então ele tem que entrar nessa competição. Ela pode ser de 15, pode ser 16, pode ser 17, pode ser de 18, pode ser até de 20 clubes. Mas eu acredito que entre 15 e 16 para iniciar seria o melhor. Por quê? Porque nós teríamos uma outra divisão também com 16 clubes. E a gente poderia fazer num modelo que é o modelo de pontos corridos. Todos contra todos. Isso iria garantir, se fosse de 16 clubes, 30 jogos no ano para todos os times das 2 divisões. Divisão especial e divisão de acesso, a gente chamaria. Entre essa competição seria jogada apenas nos finais de semana, nos meios de semana, nas quartas, terças ou quintas, a gente poderia fazer as copas regionais. E se a gente fizesse uma copa regional aí com grupos de 6, com grupos de 7, a gente é que tem que decidir. Por isso que eu digo, nós temos que construir a competição. Se a gente aumentar um pouquinho o número de participantes, a gente aumenta as distâncias. Se a gente quer mais próximo, menos investimento, a gente diminui, então a gente vai ter que diminuir o número de jogos. Mas a gente teria no mínimo aí com 6, e 6 eu acredito que é um bom número, a gente garantiria no mínimo mais 10 jogos. Então eu já estou falando de 40 jogos no ano. Apenas com essas 2 competições. E o Super Gauchão poderiam participar em modelo Copa do Mundo, né? Os 6 que já tem série, 8 equipes da divisão especial, 6 equipes da divisão de acesso e mais 4 campeões das Copas. Formariam 24 clubes, dividido em 6 chaves de 4.
turno e retorno dentro da chave. Classificam 2, mais 4 melhor terceiro. Então a gente já está falando de mais 6 jogos. No mínimo, quem classificar para o Super Gauchão joga 46 jogos no ano. Então esse seria um calendário ideal. Para te ter uma ideia em relação a valores, a gente fez um levantamento de a federação, vamos dizer assim, bancando transporte, hospedagem e arbitragem. Ela gastaria em torno de 7, 8 milhões para fazer essa competição. A gente acabou de ver que um clube gaúcho queria contratar um jogador por 3 milhões mensais. Nós estamos falando de 2 mil empregos por um jogador, comparando, né, o preço de um jogador de 3 meses de salário. Então é muito barato se a gente falar em dinheiro isso, pelo retorno que daria a toda a sociedade do Rio Grande do Sul. Então os clubes teriam que, e os clubes também têm que fazer, até porque o objetivo principal dos clubes, nesse modelo de campeonato, seria a formação de jogadores. Tu vai formar jogador ao longo de um período, né, de competição. Horas de jogo. Então aqui, certamente, tu teria um bom período para te colocar o teu jogador e desenvolver ele, né, dentro daquilo que é o jogo, que é o melhor processo. Mas para isso acontecer, a gente sabe que esse modelo aqui ele vai demorar um pouquinho, mas ele é o nosso, vamos dizer assim, o nosso ideal. Só que a gente também tem outras alternativas e a gente vê o calendário da federação como um calendário interessante, né? Só que a gente poderia acrescentar neles algumas coisas. Mantendo o calendário de hoje, nós temos que tornar a Copa do segundo semestre ela mais atrativa, né? E a gente acredita que a divisão de acesso hoje, no modelo atual, ela poderia ter mais clubes. Então se a gente esquece aquela ideia e começamos uma nova ideia, né? O calendário atual, a gente colocaria da Série A subir 3 e descer 3, tá? Para ter uma maior rotatividade entre os clubes que participam da Série A. Na divisão de acesso, a gente quer chegar em 2025 com 24 clubes. Então, da divisão de acesso continuaria caindo 2, mas da segundona subiriam 4, até a gente atingir esse número. Então, tornaria a segundona mais atrativa também. E as Copas do segundo semestre a gente separa aí em 3 grandes grupos e a gente coloca as vagas da Série D nesses grupos. Então, quem regionalizado, tu teria uma vaga da Copa do Brasil. Então, a gente levaria a Copa do Brasil para cada região do estado. Independente de ser mais forte ou mais fraco aquela região, ela teria uma vaga. A gente acha isso, a gente acredita que isso é um dos pontos que poderiam tornar a competição muito atrativa. Então, eu vou te repetir o mais importante. O que a gente quer, na verdade, é construir junto com todos esse calendário e não apresentar uma proposta como se fosse a melhor. A gente sabe que a primeira proposta ela está fora do estatuto do torcedor, né, por causa do acesso e descenso. O que a gente quer é discutir sobre isso, né? A gente realmente quer discutir sobre isso, a gente quer levar para o debate isso, a toda a comunidade. Tu acha que é interessante um Grêmio ou um Inter ter o rebaixamento? A gente acredita que eles até possam rebaixar, mas o dia que eles estivessem na Série D nacional. Hoje eles são um time de Série A nacional. Então se eles caíssem para B nacional, C nacional, quando chegassem na D, eles cairiam. Então esse tipo de debate e discussão, ele não é da noite para o dia. Ele vai demorar tempo. A gente quer ouvir as pessoas sobre isso. É muito claro isso para nós. A gente não quer determinar uma competição para ninguém. E sim apontar e construir com todos, ouvir a todos. Buscar a viabilidade, né, em qualquer competição.
E calendário a gente tem mais outras 5, 6 opções que nos foi entregue. A gente começou conversando com os técnicos, então ouvindo o Badico, ouvindo o Vink, ouvindo todos, o Círio, ouvindo os preparadores físicos, o Roger lá de Pelotas mandou uma proposta. Todos, a gente tem bastante ideias e a gente gostaria de ampliar essa discussão. E ele fala também, obviamente, de quais os próximos passos para isso. Já que teve, como eu disse, algumas reuniões, a intenção é eles irem em outras cidades, na verdade, inclusive aqui em Santa Maria está na rota deles. Quais os próximos passos para que realmente saia do papel tudo isso e que essa reformulação seja aplicada na prática? O momento que nós estamos ainda é o momento da discussão, do debate. Nós fizemos uma reunião em Santa Cruz com as direções do Avenida e do Guarani Lajadense. Teremos nesse próximo final de semana uma reunião em Passo Fundo, né, com os clubes daquela região. A partir daí a gente acredita que vai fazer um na Zona Sul, né, e a gente quer propor esse debate aí em todas as regiões do estado. Então nós não temos pressa de finalizar essa discussão. A gente quer realmente ouvir a todos e tentar, né, alternativas para que a gente consiga fazer um futebol melhor. Então o próximo passo ainda é, né, e vai permanecer por um bom período, a gente conversar com as pessoas. A gente vai ouvindo a todos, né, e a cada dia surgem boas ideias, e a gente vem crescendo, né, a gente vê crescendo muito esse movimento em cima da necessidade de todos. O interior está muito necessitado. A gente sabe da realidade. Eu passei a minha vida toda dentro do futebol, e são mais de 20, quase 25 anos, trabalhando no interior, sei bem daquilo que eu estou falando. E a gente quer, obviamente, agradecer o Fabiano, né, por falar com a gente, por trazer um pouquinho disso, externar para a gente isso, porque, como eu disse, eu já tinha dado uma pincelada aqui no programa e o Fabiano é um cara muito gente boa, muito bacana, né? Enviou para a gente para poder explicar como isso vai acontecer e ele deixa também o recado, né, para todo mundo, principalmente levando em conta o que tudo isso quer fazer, que é incentivar o debate para esse novo futebol. Angélica, eu é que tenho que agradecer e te parabenizar, né? A ti e a todos os profissionais do interior. Vocês sabem bem daquilo que nós estamos falando e é por isso que eu digo que vocês também têm que contribuir muito, né, que a gente consiga resgatar e nós que vivemos no interior, e aí em Santa Maria vocês têm 2 clubes extremamente tradicionais, clubes com uma torcida vibrante, né? E sabemos que isso em todo o interior, em Rio Grande, em Pelotas, em Bagé, em Santa Cruz, em Santa Maria, em Vacaria, nós temos clubes tradicionais com torcida, com uma paixão pelo clube, e a gente tem que estimular ainda mais, né, esse tipo de clube. Nós temos que resgatar os nossos clubes, nós temos que discutir e levantar essa grande discussão sobre o que vai ser o futuro do nosso futebol. Nós não estamos propondo nada demais a não ser somar ideias, ser humildes no sentido de dizer que o momento é muito delicado. A gente conversa diariamente com os dirigentes, a gente sabe das necessidades financeiras, sabe de quanto é difícil fazer futebol, os abnegados estão cansando e a gente tem escutado isso. Né? Somente tirar o dinheiro do bolso não está dando mais conta. Então a gente se preocupa com tudo isso e a gente quer ajudar no sentido de contribuir com ideias e quem sabe a gente conseguir fazer voltar, né, os estádios lotados e principalmente voltar um cenário de futebol dentro do país do futebol. E a gente sabe que isso não vai ser da noite para o dia, e por isso que a gente está querendo ouvir a todos, e todos que quiserem participar, sejam bem-vindos. Nos procurem aí pelas redes sociais,
procurem a imprensa, que certamente eles terão acesso a gente, e participem dessas reuniões quando a gente estiver por próximo. Se não via internet mesmo, hoje nós temos esse grande canal de comunicação. Muito obrigado mais uma vez e estamos sempre à disposição de vocês. Tá aí então o Fabiano Daitz, né, que tem juntamente com o Fabiano Borba, Christian de Souza e Paulo Porto, e obviamente, né, tantos outros treinadores como jogadores, e agora o que se espera é realmente esse debate e encaminhar então a Federação Gaúcha de Futebol para que, obviamente, isso se torne uma realidade. Não acredito que isso seja aplicado para um 2021, por exemplo, onde tudo vai ser modificado devido à pandemia, mas é um projeto, uma ideia para que o calendário seja maior, para que os atletas possam ter um pouco mais de emprego por um tempo maior, né? E isso deve sim acontecer, e obviamente que tem muita coisa ainda para ser debatido, mas é uma ideia muito bacana e que vem pegando, né, muitos adeptos aí no interior, principalmente no interior do estado. Gente, o nosso programa Resenha Esportiva faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta porque a gente vai falar do cancelamento da Terceirona Gaúcha e também do Galeto do Rio Grandense, que aconteceu nesse último final de semana, que é uma forma aí que os clubes estão tentando para movimentar sem o futebol. Resenha Esportiva já volta. Hold on. Hold on. You are not alone. E voltamos com o nosso programa Resenha Esportiva. Muito obrigada pela companhia de vocês. Deu tempo de tomar uma água? Deu tempo de chamar o pessoal para acompanhar esse segundo bloco? Então, beleza. E não esqueçam, né, gente, se alguém perdeu alguma coisa, ou se vocês ficaram com alguma dúvida, enfim, não se preocupem, vai estar em todas as nossas redes sociais da TV Santa Maria, no YouTube, no Facebook e também no Instagram, para que vocês não percam nada de informação. E como a gente falou, né, de todo esse movimento aí no primeiro bloco, esta semana teve uma reunião, na verdade foi segunda-feira, né, ontem, uma reunião com os representantes dos clubes da Terceirona Gaúcha, com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, sobre essa questão do campeonato. Tá, a divisão de acesso já estava cancelada, porém nada oficialmente tinha saído sobre a Terceirona Gaúcha. E também a competição foi cancelada, porque afinal de contas os protocolos de segurança são os mesmos, né, que seriam aplicados na divisão de acesso, e obviamente que a gente sabe que os clubes do interior não têm como fazer todo o protocolo de segurança devido ao distanciamento controlado, mas a gente viu também que as coisas estão mudando um pouquinho em relação a isso. Semana passada a gente falou do Resenha num Santa Maria numa bandeira vermelha, hoje a gente já está falando de Santa Maria numa bandeira laranja de novo, então vem mudando muito isso. E com todas essas questões ficou então decidido o cancelamento da Terceirona Gaúcha, né? Que são clubes que poderiam jogar por adesão, não era uma obrigatoriedade de todos os clubes participarem. Enfim, com esse cancelamento aí a gente fica se perguntando, e eu muito mais do que vocês talvez. E aí, não vamos ter futebol realmente no interior no segundo semestre? A gente teve só o gauchão no Rio Grande do Sul, né? A gente não teve mais nada depois disso. Bom, a projeção é que se tenha uma copinha em novembro, porque ainda a Federação do Rio Grande do Sul tem uma vaga para a Copa do Brasil e a Federação não quer perder essa vaga. Então a copinha serviria justamente para isso, para que umas das equipes pudessem ter essa vaga para a Copa do Brasil. A intenção é que ela seja realizada em novembro. Isso, obviamente, vai depender de como está a situação da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Mas como a gente viu, né, as coisas elas estão se adaptando, obviamente com todos os cuidados, mas a gente já teve uma liberação das quadras em
em cidades de bandeira amarela e laranja. A gente vê uma liberação maior do comércio, até mesmo numa cidade de bandeira vermelha. Então se espera realmente que até novembro, né, se tenha uma situação mais favorável para que uma copinha possa acontecer. Se isso acontecer, o presidente do Internacional de Santa Maria, Jauri Daros, já falou várias vezes, né, que o Internacional de Santa Maria tem a intenção de participar. Mas obviamente que a gente só vai saber disso mais adiante, né? Um pouquinho mais próximo aí, quem sabe no mês que vem, em outubro, ou com alguma reunião, videoconferência que deve ter aí para encaminhar essa possível copinha para novembro. Esperamos que ela aconteça, né? Mas obviamente tudo dentro dos protocolos de segurança. Enquanto o futebol não rola aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria, né, os clubes, assim como o Internacional já fez 2 edições do Galeto Risoto do Inter de Santa Maria, agora dia 4 de outubro tem a outra edição, o Rio Grandense também está utilizando desta forma gastronômica, agora o futebol também é gastronomia, porque o pessoal está tentando dessa maneira arrecadar fundos, né, arrecadar alguma situação financeira para ajudar os clubes. O Rio Grandense realizou neste último domingo a 4ª edição deste ano do Galeto do Rio Grandense, que também é muito tradicional. Eu fui lá para ver como é que foi, realmente no sistema drive-thru, tudo muito seguro, né, de uma forma muito legal. Tinha galeto, tinha salsichão, tinha maionese, né, e o que foi o mais legal de ver é que mesmo que o Rio Grandense esteja ainda com os portões fechados, que a diretoria ainda lute e busque para a liberação do Estádio dos Eucaliptos, que ainda faltam alguns detalhes, principalmente no campo, né, para a liberação, eles estão tentando, de alguma certa forma, colocar o nome do clube em evidência, abrir as portas do clube de alguma maneira. E o Galeto foi uma dessas formas utilizadas. E o mais legal foi que a gente pôde ver nesse Galeto a volta de algumas pessoas que estavam meio sumidas do clube. E isso é muito legal, né? Isso é muito bacana, porque é sinal que as coisas estão funcionando, obviamente que a passos lentos, né? Não dando passo maior que a perna, como a gente costuma falar, mas para tentar reerguer o Rio Grandense, para que quando o futebol realmente retorne, obviamente que esse ano foi totalmente atípico, mas quando ele possa retornar, o Rio Grandense esteja apto a voltar a jogar o futebol. Porque não adianta a gente falar de risoto, a gente falar de galeto, a gente falar de ações, a gente falar de camisetas, a gente falar disso, a gente falar daquilo, porque bem sabemos que o que move e rege um clube de futebol é o futebol. É a bola rolando, é a bola dentro de campo. Então é isso que se espera, né? Porque uma cidade, a gente já vem falando isso, uma cidade do tamanho de Santa Maria, né? Ter um time como o Internacional, com toda a sua estrutura, jogando uma 2ª divisão, e o Rio Grandense, um clube centenário, com os portões fechados, podemos dizer assim, sem atividade do futebol dentro de campo, fica muito complicado e a gente fica com uma tristezinha em relação a isso. Mas o bom é que essas atividades, essas ações vêm acontecendo. A intenção do Rio Grandense é fazer o Galeto ou uma ação gastronômica desta forma, sempre o 2º domingo de cada mês ou o 4º domingo de cada mês, porque o Internacional optou por fazer, né, o Galeto Risoto alvirrubro sempre no 1º domingo de cada mês. Então a dupla Rio Now está tentando dessa forma aí movimentar o clube, né? E é muito legal que o Rio Now seja desta forma agora, já que a gente não tem essa rivalidade dentro de campo, que eu tenho certeza que vocês também sentem muita falta. Enquanto isso, os clubes vêm se adaptando dessa maneira para que possam voltar o quanto antes ao futebol, né, quando tudo estiver numa normalidade, sendo que a gente não sabe qual será o nosso normal, né, no ano que vem ou daqui uns meses, mas que quando o nosso novo normal acontecer, a gente possa ver bola rolando e que a gente possa aqui no Resenha Esportiva não só falar de Inter de Santa Maria, mas também de mostrar muitos gols, assim como a gente mostra da dupla Grenal, também dos times aqui do interior. Tá certo, gente? Então tá, né? Muito obrigada pela companhia de vocês.
Espero que vocês tenham gostado mais desse resenha, né? Pra gente poder principalmente trazer muitas informações para vocês. Lembrando, toda terça-feira, 10h30 da noite, a gente está aqui para conversar, para resenhar, e a companhia de vocês é muito importante. Um grande beijo, até semana que vem!